Muito bem, boa tarde a todos. Vamos fazer agora essa mesa aqui, fechando essa parte da manhã. À tarde, lembrando que temos aí palestras, chegarão alunos também desse segmento, para a gente mostrar também que o Rio de Janeiro tem aí esses profissionais capacitados para estar nesse segmento também. Bom, mais uma vez eu vou quebrar um pouquinho o protocolo aqui e chamar para fazer parte dessa mesa também, que vai ser muito bacana, muito importante. Tetsu Koike também pode vir para cá, que é assessor do gabinete da Secretaria Nacional de Portos e Transportes Aquaviários, vai ser muito importante. E quebrar mais uma vez o protocolo também, e chamar o Reynolds, que é nosso... Está aqui? Que é nosso deputado federal. Vamos para cá também, vamos falar um pouquinho de Rio. Uma salva de palmas dois, por favor. Não pode fazer propaganda no Paraná aqui, hein? Aqui é Rio de Janeiro, mas vai ser bacana, vai ser muito importante isso aqui. Bom, nessa mesa hoje a gente vai falar sobre desenvolvimento econômico e ambiental nas atividades marítimas, né? E temos aqui players mais do que importantes para a gente poder alavancar esse assunto tão importante no Rio de Janeiro. Eu vou começar aqui com o assessor do gabinete da Secretaria Nacional de Portos e Transportes Aquaviários, Tetsu Koike. Tetsu, poderia compartilhar a visão da Secretaria Nacional de Portos e Transportes Aquaviários em relação ao desenvolvimento econômico e sustentabilidade nas atividades marítimas do Brasil? Novamente, saudando a todos, né, os colegas aqui de mesa, né, e Rafael novamente. A Secretaria Nacional de Portos e Transportes Aquaviários faz parte, não é, de um grupo que discute já há algum tempo a questão do planejamento espacial marinho brasileiro, que a gente chama de ordenamento espacial marinho, né? Então a gente compõe, né, sob a coordenação, né, e aqui cito, né, o secretário que conduz brilhantemente o trabalho, né, comandante capitão de mar e guerra, né, Rodrigo Carvalho, né, da Marinha, e é o secretário da Comissão Interministerial de Recursos do Mar, né? Então esse é o trabalho que chama de PEM, né, PEM, não Planejamento Espacial Marinho, e nós estamos envolvidos com esse trabalho que abarca tudo que se refere à economia do mar, né? Então toca também aquele conceito já bastante conhecido e difundido, Rafael, da Amazônia Azul, né? E nós estamos inseridos, dando a visão portuária de tudo isso, sabendo que é um tema altamente complexo, não é, da atualidade. O Brasil se comprometeu junto à ONU em 2017 de entregar esse PEM em 2030, e justamente a CECIRM, né, que o comandante Rodrigo tem coordenado, né, está trabalhando para realizar o primeiro planejamento da região sul do Brasil. Então, estados, né, do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul serão os estados que terão o primeiro PEM do Brasil para depois ser replicado para todo o país. Então, assim, estamos completamente dentro da discussão. E uma satisfação estar com especialistas aqui para ouvi-los também, para entendermos como é que o Brasil vai avançar nessa agenda. Tá? Então, fica aí o comentário. Obrigado. Perfeito, maravilha. Então, já vamos levar direto para o nosso secretário e deputado Hugo Leal, também dar um pouquinho do panorama, né, de como é que o Estado do Rio de Janeiro está promovendo o desenvolvimento econômico sustentável nas atividades marítimas com a Secretaria. Bom dia a todos, satisfação poder estar aqui mais uma vez nesse painel. Rafael, parabenizo o Clube do Empreendedor por essa sempre determinada participação, o estímulo a esse debate. Deixar aqui, da última vez que estive aqui, acho que foi ano passado, ano retrasado, se eu não me engano, ano passado, estava nessa condição, assumindo, né, a secretaria, ainda estávamos numa fase ainda de construção. O que fica claro aqui, né? Quando o governador Cláudio Castro me convida para ocupar o cargo, era uma secretaria de energia, óleo, gás, indústria naval e alguma coisa lá, era um nome grande. E a gente fez uma ponderação com o governador, demonstrando o seguinte, falando sobre a economia do mar. Hoje a secretaria é uma secretaria de energia e economia do mar. O decreto foi estabelecido, foi criada essa secretaria. E o que significa isso? Significa exatamente esse potencial marítimo, esse potencial, né, que os oceanos nos oferecem. Nós temos uma costa aqui do Rio de Janeiro com 656 quilômetros de costa,
27 municípios do Rio de Janeiro são municípios costeiros, ou seja, são lindeiros, tem esse atrativo. E, por óbvio, a maior parte, a grande parte da nossa economia é pautada numa economia que vem do mar, que é o petróleo offshore. E dela se derivam várias outras cadeias produtivas, e aqui, tanto no Estado do Rio quanto em alguns municípios, e, obviamente, era um grande motivo de riqueza e é motivo também de atenção, porque ao se estabelecer um período finito para essa produção, nós precisamos preparar o Estado para uma eficiência energética diferente daquelas que nós já estamos acostumados. E isso tem tudo a ver com o que tem sido debatido no mundo, com o que tem sido debatido na Organização das Nações Unidas, na ODS, ou seja, como que você trata essa riqueza dos oceanos, como você lidar com essa transição desse ativo energético, que é o petróleo, para uma outra transição que não seja fóssil, né? E o Rio de Janeiro tem estímulo para isso. Eu poderia citar aqui alguns casos que nós estamos falando tanto na energia solar quanto na energia eólica, todas elas, a eólica offshore principalmente, que é um propósito, tem sido debatido, tem vindo grandes empreendedores nesse sentido, e a maior parte desses empreendedores são derivados da indústria de óleo e gás. Pode parecer um princípio, um paradoxo, mas a maior parte dessas empresas de petróleo hoje são empresas de energia. Isso tudo gerado a partir do mar. Então, essa lógica da construção desses temas atrai muito, né, a perspectiva, né, o olhar daqui. É a primeira Secretaria Nacional, primeira Secretaria de Estado que leva o nome de Economia do Mar. Não tenha dúvida que, como disse o nosso representante do Ministério aqui, o CECIRM, né, o comandante Rodrigo, o almirante, se não me engano, o almirante Linhares, acho que modificou, não sei se é o Linhares que está lá ainda. A gente tem feito esse trabalho, porque exatamente o que ele menciona aqui, que é o planejamento espacial marinho, ele é fundamental, é um ordenamento, é o que a gente chama de plano diretor do mar, porque imagina navegação de cabotagem, navegação de longo curso, pesca, a exploração de ativos, né, como petróleo, o gás, tudo isso tem que ter uma demanda, tem que ter um fluxo, tem que ter uma definição. Isso tem sido muito importante e é também um motivo de atenção nosso aqui, assim como o projeto Orla, adequação e ocupação das orlas nos municípios. A gente tem trabalhado isso e estamos também, a gente aderiu, o Estado do Rio de Janeiro já havia aderido como Secretaria de Meio Ambiente, nós estamos aderindo à Rede Oceanos Limpos também, que todo esse trabalho, todo o esforço tem sido direcionado. Mas só para citar aqui, para a gente deixar só como esse estímulo, nós temos pelo menos 7 atividades que demandam essa questão do mar. Nós temos, por exemplo, eu vou citar a pesca é o primeiro que vem à mente, né? Mar, a pessoa pensa em pesca. O segundo que vem à mente é o segundo, pesca, lazer, ou esporte náutico, né? Nós já temos 2 aí. Mas aí, quando você entra na indústria offshore, do petróleo, do óleo e gás, você tem todo esse trabalho que essa indústria gera, toda essa mão de obra que já tem assim, nós estamos trabalhando nessa requalificação. E você tem também uma outra questão que tem sido objeto de muita discussão, agora, muito debate, que é o descomissionamento, a desconstrução desses ativos que serviram durante 30 anos nas bacias petrolíferas, e sejam navios, sejam plataformas tipo jaqueta, e agora estão no momento de descomissionar, desmontar. E tudo isso também gera uma indústria que pode ser aproveitada desse material como o aço, chamado aço verde. Então, também até mesmo o descomissionamento, até mesmo essa pegada questão ambiental, tanto na produção quanto nesse desmantelamento, também é um nível de oportunidade muito grande. Nós temos também os serviços marítimos, né? Todos esses trabalhos, eles têm uma demanda de serviço marítimo, né? Que a gente chama de supply, que chama dessa atenção à indústria offshore. Nós temos ainda também a indústria de defesa, né? Grande parte do aprestamento da Marinha é aqui no estado do Rio de Janeiro, então, ou seja, nós temos demanda, nós temos mão de obra, nós temos um trabalho também muito grande, e aí temos a questão do reparo naval.
a reparo naval, a construção, e também parte desses estaleiros, aqui no Rio de Janeiro nós temos 19 estaleiros, desses 19, alguns ainda precisam voltar à atividade, precisam buscar material e buscar elementos, a gente precisa propiciar esses elementos, e sem deixar de mencionar pelo menos 5 grandes portos que nós temos aqui no estado do Rio de Janeiro, ou seja, se o Rio de Janeiro, né, não estiver atento ao que acontece na economia do mar, provavelmente deve ter alguma coisa muito errada. E é o que nós estamos buscando, estamos trazendo elementos, estamos dialogando, né, permanentemente com os municípios e também com a União, para ver qual é a melhor forma de proporcionar, de propiciar esses ativos em favor do nosso estado. Perfeito, muito obrigado, Hugo. Sempre dando apoio, deixar aqui registrado que o deputado Hugo Leal e secretário hoje, Hugo Leal, desde o início, desde o primeiro fórum do Porto Maravilha, esteve aqui conosco, sempre defendendo o Porto. A gente começou, o Clube Empreendedor Brasil começou com o seu fórum falando sobre Porto Maravilha, depois que as empresas de logística vieram conversar conosco, falaram, vocês estão falando de Porto Maravilha, mas não estão falando do Porto Logístico, né, que é o que movimenta bastante aqui no Porto. E aí sim começamos a fazer esse evento aqui, que graças a Deus está sendo bastante sucesso. Deixar aqui que é claro que, como a gente enviou para vocês, a gente está agora trabalhando com uma inteligência artificial que está registrando esse encontro agora, e a gente vai fazer uma ata com tudo certinho aqui do que está sendo falado, as soluções que estão sendo propostas, e vamos passar isso, inclusive para a Secretaria de Economia do Mar e para o governador Cláudio Castro também, prefeituras e entidades federais também. Maravilha. Vamos agora falar com o Delmo Pinho, assessor da presidência da FEComércio. Delmo, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença também, marcando presença sempre aqui nos nossos fóruns. A FEComércio é importantíssima para esse processo também. E ter você aqui é de grande valia para a gente. Agradecer mais uma vez. Falar um pouquinho também do papel da FEComércio, né, na produção de oportunidades econômicas, relacionado ao setor marítimo também. E fora o que já a FEComércio já faz bastante no varejo, como é que ela também consegue entrar, de alguma forma, nesse setor? Bem, nós estamos entrando principalmente no que se refere à logística, carga, não é? Porque não existe comércio, não existe indústria, não existe serviço se não tiver transporte de carga, né? Então, eu atuo diretamente nessa área de logística na FEComércio, apoiando iniciativas públicas e privadas. O trabalho que nós temos desenvolvido ultimamente, de forma mais intensa, é no que se relaciona à questão, foi até comentada num bloco anterior, a questão da conectividade do que nós chamamos de plataforma logística fluminense, que é o conjunto de portos, terminais marítimos, terminais rodoviários de cargas, aeroportos, as ferrovias e as rodovias. Então, para nós termos um exemplo do que nós temos colocado aqui na infraestrutura do Rio de Janeiro, diga-se passagem, em nível de excelência, nossos terminais portuários têm índices comparáveis aos melhores terminais portuários do mundo. No Porto do Rio, terminais de contêiner, por exemplo, no embarque de equipamento siderúrgico, né, de material siderúrgico em Itaguaí, em operações no Porto do Açu. E o Rio de Janeiro, então, ele dispõe do maior e mais completo conjunto de portos e terminais marítimos do Brasil. Foi dito também anteriormente, nós somos ruins de propaganda, isso é verdade. Nós somos péssimos. Quando a gente melhorar, vai ficar ruim, né? Então, quando você fala isso em outros eventos, em estados, não, mas isso aí é o Espírito Santo, tem a maior diversidade. Não é verdade. Eu vou apresentar aqui uma listagem, mas nós temos aqui de portos públicos importantes, nós temos o Porto do Rio, o Porto de Itaguaí, são portos muito grandes. Nós temos portos menores e gradativamente vão se especializando, como Niterói e Angra, né? Nós temos portos que estão em situação muito aflitiva, pequenos, mas com uma economia especial, que é o Porto do Forno, uma situação bastante complexa. Nós temos o Porto do Açu, que é um monstro, né? Nós temos o Porto Sudeste e nós temos uma série de terminais. O Rio de Janeiro tem disputa ali perto do Espírito Santo a segunda posição no embarque de minério de ferro, né, para exportação. São outros terminais, né? E essa rede de terminais ela é complementada
por um conjunto impressionante de terminais de apoio offshore. E o Rio de Janeiro, não vou nem disparado, né? Até porque a produção de petróleo está no Brasil. Do Brasil, desculpe, está no Rio de Janeiro. Todavia, é o seguinte, para a gente ter uma dimensão, o Porto do Rio ele tem mais do dobro da capacidade de movimentação de contêineres do que a economia do estado do Rio, né? Então, se nós tivéssemos só o Porto do Rio para os contêineres, já tínhamos uma perspectiva aí à frente tranquila de 25 anos, no mínimo, de crescimento. Como nós temos uma infraestrutura muito mais robusta, o que a FEComércio tem feito? Nós temos atuado na ampliação do interlande logístico do Rio. Não adianta você ter um porto gigante, né, e você não ter a carga chegando nele por questões de infraestrutura. Então, já há alguns anos, inclusive quando eu estava por muito tempo atuando no Estado, né, nós trabalhamos na questão das modelagens e concessão das rodovias federais, que é onde 85% da carga de média e longa distância do Rio de Janeiro estão nas rodovias federais. Então, elas é que importam. Então, nós atuamos muito com, na época, o Ministério da Infraestrutura, no que se refere à concessão da Dutra e da Rio Santos, e depois da Ecovias, que é um conjunto de 7 rodovias, mas que vai trazer uma melhoria altamente significativa por uma área de Minas Gerais que é mal servida por transporte, né? Transporte consequente da carga, que é a região da BR-116, que vai até Governador Valadares, né? Nós estamos trabalhando também agora na questão da BR-040. 98% das indicações que a FEComércio fez ao Ministério da Infraestrutura e, mais recentemente, esse ano, ao Ministério dos Transportes, no que se refere a melhorias na rodovia BR-040, foram atendidas, estão incluídas. Então, a verdade, pessoal, é que nós não precisamos puxar soja do Mato Grosso. Não é importante para o Rio de Janeiro, né? Nós precisamos de produtos em volume e em alto valor agregado, os dois. Mas quem tem a segunda economia do país, tem a primeira economia do país vizinha de um lado e a terceira do outro, com 55% do PIB, não tem que se preocupar com a questão da Amazônia, do Rio Grande do Sul ou da produção de soja no Mato Grosso. Nós temos que ver esse cercado de cerca de 600 quilômetros, no máximo, de distância aqui da capital. E grande parte desse PIB ele tem que ser servido, de fato, os primeiros, pelo menos 20 anos, por rodovias de alta qualidade. Então, só para concluir, daqui a poucos anos, nós vamos ter a rodovia Presidente Dutra, que é a Rio-São Paulo, a principal rodovia federal do país, que liga o segundo estado com o primeiro estado, numa situação de qualidade muito boa. Só para vocês terem uma ideia, além do número de faixas que vai ser muito aumentado, ela vai ser iluminada do Rio a São Paulo. Então, nós temos tudo isso de bom. Temos um problema gravíssimo a resolver, que não foi, pelo menos nos momentos que eu estive aqui presente anteriormente, é a questão da segurança pública. Não existe logística, não existe economia, não é nem a do mar, não existe economia onde não há segurança pública. E a segurança pública no Rio de Janeiro tem que melhorar muito. Fatos recentes estão aí para comprovar. E isso leva consequentemente, a um esvaziamento econômico. Então, não resta alternativa para o Rio de Janeiro senão, de fato, resolver isso. E nós precisamos de um plano. E esse plano até hoje não foi apresentado, porque ele precisa existir. Então, esse esforço que a secretaria do secretário Hugo Leal tem feito é muito grande, mas é um negócio que é transversal. Passa em todas as áreas, na logística, na economia do mar, na saúde, na educação e na perspectiva do empresariado aqui no Rio de Janeiro. Então, eu queria dar só essa ênfase. A infraestrutura nós temos, estamos em um bom momento de colaboração com o Ministério dos Transportes, diga-se de passagem. Também tivemos esse bom momento de colaboração com o Ministério da Infraestrutura, porque o Rio de Janeiro tem apresentado, o FEComércio tem procurado apresentar documentos consistentes nos seus sugestões, indicações e pleitos, né? E nós temos trabalhado muito nesse tipo de evento. Agora, a questão da segurança pública, ela perpassa tudo isso. Perfeito. Ontem a gente, inclusive, Delma, falamos bastante sobre isso. As mesas que citaram bastante
a redução do roubo de carga no Rio de Janeiro, porém ainda muito alto, né? Já teve uma redução, mas ainda está muito alto. Isso tem que melhorar para a gente poder conseguir trabalhar mais a questão, obviamente, de exportação, melhorar a logística e tudo isso. Foi falado bastante também ontem sobre a comunicação. A comunicação tem que ser mais efetiva do segmento portuário, do segmento de comércio exterior e logística, para que a gente consiga avançar em todos as frentes, né? A frente dos empresários, empreendedores, os operadores logísticos e as entidades públicas. Então, essa comunicação é uma parte que o Clube Empreendedor aqui também está fazendo, né? Juntamente com as nossas entidades parceiras, como a FEComércio, para levar isso a todos. Vamos falar aqui rapidamente, então, também com o Mário Cordeiro, que é economista-chefe da Funsex. Mário, os principais desafios, né, econômicos e ambientais, pode falar também um pouquinho, mas como é que a Funsex está conduzindo essas pesquisas e análises para apoiar o desenvolvimento sustentável no setor marítimo? E quando a gente fala de setor de desenvolvimento sustentável como um todo, né, no social, né, no econômico e no de governança. Boa tarde. Bom dia. Boa tarde. Eu queria agradecer a todos, principalmente aos que antecederam a mim e ao bom questionamento que a gente está sendo posto aqui. Do ponto de vista da economia do mar, a gente tem que aproveitar e mencionar o que o secretário colocou, que a primeira secretaria a ser montada sob o nome de Economia do Mar é aqui no Rio, tá entendido? E a gente viu em que, apesar de todos os esforços que eles vêm fazendo, obviamente ele está com um grande problema, que é um problema orçamentário, e ele tem um desafio ao anterior da fala sobre o plano de desenvolvimento marinho. O que nós precisamos saber e tentar encontrar soluções é como buscar recursos para que o secretário possa avançar nesse planejamento marinho, tá? Considerando que ele tem no Rio de Janeiro os equipamentos dos navios à disposição dele para poder fazer isso dentro de universidade estadual. Então, a gente vê o primeiro paradoxo, que é recursos existem, a ideia ele sabe o que fazer, mas não tem o recurso financeiro. No caso, a gente acha que ele vai ter que ser muito inteligente para tentar convencer, dentro de uma perspectiva de comunicação, ao pessoal da Loterge para fazer alguns programas específicos para poder fazer uns certames direcionados a que ele possa, eventualmente, resolver esse problema financeiro inicial. Tá? Com isso, ele vai chegar à frente e mostrar ao pessoal do PEM, da Marinha, quais são as economias de oceano que são relevantes para o estado do Rio de Janeiro, considerando que nós temos 90 e tantos % da produção local, e com esse início de conhecimento, de levantamento que ele está dizendo como se fosse o plano diretor, ele vai saber todas as possíveis terras raras, todos os tipos de materiais que são de biologia marinha passíveis de serem desenvolvidos para o futuro, ou seja, para a próxima geração. Então, esse é um primeiro assunto em que a gente vem se defrontando e vem analisando internamente. Isso significa o quê? Que a gente tem que ver a ciência que existe nas universidades do Rio de Janeiro, tem que ver o fato que a gente tem o SEMPES aqui, tá certo? E tem os cérebros para capital humano, aonde ele poderá, através dos novos acordos que estão sendo feitos pela FINEP e a equipe dele, gerar os encontros com as universidades e, sobretudo, com o setor privado, para quê? Para que projetos sejam desenvolvidos numa parceria universidade-empresa para solucionar esses problemas eventuais da economia marinha do futuro. Obviamente, nós temos que elogiar o fato da institucional, que é do material que foi feito pela secretaria dele, onde ele já nos mostra dos 9 projetos de licenciamento em offshore.
Isso significa que a gente tem que fazer isso melhor, notadamente para o pessoal do Nordeste, tá? Porque nós temos um número um pouco maior de projetos que estão sendo analisados. Isso aqui é uma visão de futuro que vai ser exatamente na transformação eventual desses projetos em economia e de hidrogênio verde, preferencialmente para exportação. Nesse sentido, quem puder, entra no nosso site e vai ter o primeiro texto onde a gente está discutindo os desafios de fazer hidrogênio verde específico da exportação. O que nós temos que perceber, e aqui ele já colocou, com a questão de descomissionamento, o Rio de Janeiro, no âmbito offshore, e, sobretudo, em algum dos portos que o Pinho colocou, notadamente em Açu, nós estamos indo numa matriz, e também em Itaguaí, num processo de transformação positiva de economia de futuro dentro dessa questão de hidrogênio do mar. O que nos interessa perceber aqui é que, durante dos anos 80 até agora, 20 e poucos anos, a gente tem uma economia baseada no petróleo, em alguns produtos químicos, que respondem aproximadamente por 20 e tantos ou 30 bilhões de dólares do ano passado. Então, a gente tem esse peso importante dessa descoberta que foi nos anos 80 dos recursos naturais. Ao longo do tempo, tivemos uma produção estrondosa, sustentável, não tivemos nenhum problema de problemas como teve no Mar do Norte ou isso, aquilo outro, por uma gestão eficaz operacional, tá? E, obviamente, tivemos todos os ganhos das indústrias correlatas e dos serviços correlatos que o Pinho colocou. Então, as bases de vantagens comparativas para a gente poder fazer estáticas, para poder a gente fazer essa transição para essa economia verde, está dada no Rio de Janeiro de uma forma muito mais presente do que, desculpe, os outros estados. O problema nosso agora é exatamente o que o nosso secretário está colocando. É como eu vou fazer com que haja uma oferta e perceba a transformação que está ocorrendo lá fora na constituição dos mercados ditos de hidrogênio verde. Obviamente, aqui a gente precisa de um apoio do governo, do Estado e, notadamente, da Secretaria. Para quê? Para que ele possa, eventualmente, fazer gestões junto ao pessoal da Alemanha, do Departamento de Cooperação, que fica em Brasília, alemão, que fizeram um acordo com o pessoal da Bahia sobre um mestrado de relações de hidrogênio verde e inovação. A gente tem que começar a trazer esse tipo de discussão para o quê? Para o Rio de Janeiro, notadamente para a parte de operação de lidar com cargas perigosas, que o Rio de Janeiro sabe fazer muito bem isso, porque aqui é a sede da Transpetro, que transportar hidrogênio verde vai ser mais ou menos um pouco de um upgrade de pegar o edital que a Transpetro está colocando agora e adequar para as necessidades e as regulações internacionais. Então, capacidade a gente está tendo uma liderança importante da Secretaria, tem as universidades, tem os atores. Precisamos agora, talvez, um foco maior na Alemanha. Deveríamos fazer um acordo para tentar pegar as 221 empresas que são interessadas na discussão de hidrogênio verde na Alemanha e fazer uma certa ousadia dizendo o seguinte: olha, vocês têm um prédio que é do governo alemão, tá, que fica em frente ao Palácio das Laranjeiras, que está aquilo dali parado há não sei algum tempo. Então, vamos começar a pensar aquilo como sendo um centro de hidrogênio verde para a coisa do Rio de Janeiro, para poder trazer os alunos alemães e fazer uma troca de experiência com os empreendedores do Rio de Janeiro. Vai ter um problema aqui, que o pessoal vai ter que, além do inglês, aprender um pouco alemão, mas aqui a gente tem o Instituto Goethe, isso, aquilo, outro,
e possivelmente em todas as faculdades de Relações Internacionais eu tenho algumas pessoas para isso. Tá legal? Isso significa o quê? Que nesse movimento de transição nós temos oportunidades. Obviamente, o que a gente tem que ter em mente é que não adianta esperar por 20 anos, tá certo? E nós temos que também, ao mesmo tempo, fazer uma coisa que o Pinho está sugerindo, que é olhar para nós, Estado e empresas, e ver como é que a gente vai conseguir aumentar a oferta exportável para além desses produtos que seriam cargas de granel, sobretudo cargas gerais, que estão na pauta da exportação do Rio de Janeiro. O fato é que os dados que a gente vem levantando mostram que nós devemos ter 824 produtos, que todo mundo aqui sabe o que é SH, tá, a 4 dígitos, que são produzidos no Rio de Janeiro, tá, que vêm sendo estabilizados, ou seja, são presentes na pauta há 20 anos, tá legal? Eu tenho um número de 1.000 e poucas empresas que são exportadoras, tenho um número um pouquinho maior de empresas importadoras. Infelizmente, a gente não sabe mais quais são os números das empresas, porque a dona Receita diz que isso é sigilo fiscal, tá certo? Mas a gente ainda vai ter que encontrar alguma coisa de Big Data, ou da Logcomex, ou de Mainô, ou buscando um formato que eu pegue no IBGE, cruze os dados de produção com os dados de exportação e vou começar a descobrir as regiões que são mais especializadas ou não, ou seja, economia internacional básica de vantagens comparativas de especialização. A gente fazendo isso, o que a gente vai encontrar no estado do Rio? Dos 92 estados do Rio de Janeiro, dos municípios do Rio de Janeiro, nós temos 23 estados que ainda não exportam, tá? Ou seja, ainda não foram atingidos por isso. Então, o que a gente vai ter que ter é um esforço, tá, de, seja virtual, seja presencial, de começar a fazer, se tem agora uma política nacional de exportação como de cultura exportadora como uma decisão de Estado, ver se tem algum tipo de recurso que possa começar a fazer com que a oferta que existe nos municípios, pelas empresas, eu posso começar a fazer com que vá em plataforma e faça digital trade em qualquer uma das plataformas, é um caminho. 2, vou fazer alguma missão empresarial para alguns países, é outro caminho. O fato é, existe empresa, existe oferta, e a gente vai ter que juntar a oferta com a demanda que existe internacionalmente, e a gente pode muito bem fazer isso. Poderia a gente avançar mais, isso significa o quê? Que as condições, em termos de economia do mar, existem, estamos em transição, e poderão ser mais potencializadas na questão do hidrogênio verde, simplesmente por quê? Porque eu vou ter que produzir, armazenar e transportar. Na produção, eu sei o que eu vou ter que fazer. Na hora que eu vou ter que passar por uma eletrólise. Nessa eletrólise, eu só tenho 3 tecnologias, sendo que uma delas é de membrana, eu tenho o SEMPES e tenho as unidades de universidade. Eu tenho que contratar alguns projetos que os recursos estão dados e tentar fazer com que haja a redução dos CAPEX e dos OPEX sem grandes problemas. Depois disso, eu vou ter que descobrir se eu vou fazer hidrogênio em gás, se eu vou ter que fazer isso em amônia, ou eu vou botar numa coisa de, como é que se chama? De uma placazinha para poder vender. Isso, em tese, pode ser feito em qualquer alguma daquelas plataformas. Só que não pode ir a equipe do secretário, nem o secretário conversar isso sozinho com o pessoal da Petrobras, porque eles vão dizer que não. Então, ele vai ter que ir com o pessoal da universidade, sai da sala, deixa eles brigando para poder encontrar uma determinada solução. Porque é uma solução de engenharia saída, né? E é uma solução de ciência. Isso feito, tá? Vai ser razoavelmente possível ele ter um rol de possibilidades. Qual o grande problema que vai ficar
em atrair todos esses players que ele já mencionou e que estão batendo na porta dele. Tá? Ele vai ter que, se levar para o porto, vai ter que ficar discutindo uma legislação de reporto, e aí, dentro com a Secretaria de Porto, isso, aquilo, outro, mas como a gente está no offshore, a nossa discussão é saber uma coisa muito simples, que está no texto, tá certo? Eu sugiro a todos leem, tá? Que é basicamente o seguinte, a gente vai deixar que uma atividade nitidamente exportadora, que vai ser tudo orientado para fora, vai ficar sobre a égide de reporto, ou eu vou dizer que o que eu estou fazendo no regime de mudança do descomissionamento, eu vou estar repassando isso como um regime de drawback que eu não preciso, ou integrado, ou não, sabe, para poder resolver o problema do Rio de Janeiro. Por quê? Porque o pessoal do Nordeste está dizendo que eu vou botar uma usina de hidrogênio usando o ZPE. E aí, usando a ZPE, eu trago tudo de fora e não vejo o tecido industrial. Isso significa o quê? É uma questão regulatória que a gente está observando e já está colocada nos textos. Obviamente, a gente vai precisar verificar coisas que nunca antes na história do Brasil tinha. Eu tenho agora 2 frentes parlamentares. Mário, vamos tá? fechando aqui que Tá legal. como Tá você é da Fonseca, é o maior banco de dados de comércio exterior brasileiro, é muito dado. Vamos tentar, só para passar para a doutora Fabiana. O ponto nosso é, a gente precisa saber atuar em 2 frentes de comércio. Okay. Tem uma frente de comércio exterior e tem uma frente de ZPE. Como Perfeito. Tem isso para a gente poder, sabe, vocalizar mais. Espaço tem, solução tem. O que agora a gente tem que encontrar é uma aliança entre a gente para saber para onde é que vai. Excelente, perfeito. Muito obrigado, Mário. E é bom falar com todos aqui que a Fonsex tem curso de capacitação, consultoria também, tem o Fonsex Data, né, que tem muitas informações para as pessoas poderem fazer essas consultas e conseguir trabalhar melhor no mercado de Comex, né? Fabiana, vamos subir um pouco essa temperatura aqui da mesa? O que você acha, hein? E mais? Não que ela esteja fria, mas está muito boa, mas é muita informação. E aí a pergunta que eu vou te fazer é o seguinte, como você é advogada, está lá na SMA, né, Ciano e Martins Advogados, os aspectos legais regulatórios, quais são os mais críticos desses aspectos legais e regulatórios relacionados ao direito marítimo no mundo, na verdade? Rafael, bem bacana, obrigado pelo convite aqui, pelo encontrar os colegas mais uma vez, e está bem alinhado com o que foi falado, e vou pegar aqui a deixa que o Mário já colocou, né? A gente espera que, para a pauta do ano que vem, a gente vá continuar discutindo o que a gente não resolveu esse ano. E é basicamente transição energética, decarbonização, a digitalização e os problemas de geopolítica. Então, todos esses anseios, né, que a gente já viu aqui os colegas falando, e também oportunidades, eles desaguam, né, em várias angústias lá na IMO, que é a agência da ONU para a regulamentação da área marítima. E a gente tem sido muito pressionado, vamos dizer assim, ou estimulado, dependendo do efeito que você quiser dar para o fenômeno que está acontecendo, a cada vez mais antecipar a decarbonização, né? A sociedade pressiona e a IMO está sendo bem pressionada também, a gente tem visto esses debates. Mas, por outro lado, apesar de haver toda essa ânsia e até essa capacidade de fazer a regulamentação de decarbonização, essa regulamentação ela tem que ser factível. Como os colegas aqui estavam falando, todos os desafios que a gente tem, tanto de transição energética, quanto de adaptação desses navios. Porque os navios eles terão que ser adaptados e a gente não adapta toda a frota mundial de um dia para outro. E não pode parar a economia, né? E a gente não pode parar, né? Eu lembro que durante a Covid, eu tinha uns amigos que me ligavam e agências também que me ligavam perguntando, e aí, Fabiana, e aí eu falava, gente, só um minutinho. Aí eu entrava, não sei se vocês conhecem o aplicativo, provavelmente esse fórum aqui todos conhecem, do Marine Traffic, para ver, né, os navios onde eles estão, e eu chegava e printava e passava para essas agências, jornalistas e tudo, falava, olha, enquanto tiver assim com esses navios, pode ficar tranquilo. O dia que isso parar, aí a gente fica todo desesperado,
porque realmente a gente vai ter um problema de desabastecimento. Porque é isso, né? Aquela velha máxima, 90% de tudo é abastecido por navio. Então, a gente não pode parar a economia, a gente não pode fazer uma transição imediata, e a gente tem as nossas questões aqui também de países em desenvolvimento. Então, isso tudo é discutido na IMO. São 175 países, e a gente tem os países que eles têm mais condição tecnológica e econômica de fazer essa transição de forma mais rápida, e também, logicamente, vender tecnologia, porque você imagina quando, olha que maravilha que nós, empreendedores, se a gente tem uma tecnologia que ela vai precisar ser implantada em todos os navios do globo. Isso é um grande negócio, isso é uma grande oportunidade Oportunidade de negócio, exatamente. Então, isso é muito debatido lá também para os países que detêm essa tecnologia. E nós, países de desenvolvimento, Brasil incluído, em bloco, levanta o braço geralmente e fala, olha, sim, somos pela sustentabilidade, também queremos fazer a transição energética, mas precisamos de fundos para isso. Porque nós temos problemas sociais para resolver e temos problemas também de financiamento de fundo. Então, vão ter fundos, espera-se que vai ter fundos disponíveis, mas para acessar esses fundos, a gente também precisa fazer o nosso dever de casa, sabe, Rafael? A gente precisa saber inglês, a gente precisa estar com compliance em dia, a gente tem que melhorar nas nossas questões de digitalização. Então, tem grandes oportunidades, mas tem muita coisa acontecendo. Isso ainda vai ficar na pauta do regulatório do ano que vem, juntamente com a digitalização e com o grande problema geopolítico que a gente tem. A gente tentou fazer corredores humanitários na guerra da Ucrânia e foi muito difícil. E a gente vê cada vez mais a questão geopolítica entrando. Então, essa pauta regulatória, a gente acredita que para os próximos anos vai continuar no nosso dia a dia. Perfeito. Quando a gente fala de ESG, muitas pessoas pensam muito mais na questão ambiental do que na questão econômica e social. Isso é um problema, né? Deputado, falar um pouquinho como é que está lá em Brasília. E a gente teve uma discussão ontem aqui, uma mesa muito boa, falando da representatividade do Porto em Brasília com os deputados. Né? Foi comentado aqui que, na verdade, se tiverem 5 a 10 deputados que defendam a questão do Porto, é muito. Né? E o que a gente está discutindo aqui, o que a gente está querendo trazer aqui à tona é a importância do porto para escoar produtos e a gente poder fazer com que os nossos empreendedores ganhem mais dinheiro, a empresa funcione melhor e que a gente alavanque a nossa economia. Como é que está essa discussão lá em Brasília? Bom, primeiro, parabéns a vocês. Obrigado. Por esse fórum, esse debate. Obrigado, Hugo. Eu vim visitar meu amigo aqui e ele me botou para sentar aqui. Mas eu sou deputado federal do Paraná, meu nome é Reinaldo Stefanes, e essa questão que estão fazendo aqui hoje, nós temos no Paraná também. A parte de logística, infraestrutura, é fundamental. Para se ter uma ideia, o Paraná tem o Porto de Paranaguá, que é especializado basicamente em grãos, é o maior do Brasil. Nessa área, apesar de a gente ter uma indústria muito forte no Paraná, a parte de automobilística, temos Volvo, New Holland, Audi, Volkswagen, Renault e outras montadoras lá. A gente importa e exporta muito esse tipo de produto também, mas a vocação nossa é agrícola. Nós temos o Porto de Guará, que vai ser um porto de mais de 1,5 bilhão de investimento, que já está em construção. Nós temos o Novo Porto, que também é um porto de 1 bilhão, o TCP, que é um porto de contêineres que os chineses compraram. Ainda tem o Porto de Pontal, que está também já em construção, está feito uma rodovia asfaltada para ligar até o porto. Então, a parte de logística está sendo muito feita. E a retaguarda tem que vir junto. A Ferroeste do Paraná está sendo ampliada. Nós estamos chegando a Mato Grosso do Sul, indo para o Paraguai, que o Paraguai usa o Porto do Paraná como se fosse o dele. Há um tratado do Brasil e o Porto de Paranaguá também atende o Paraguai, que não tem uma ligação direta com o mar. As rodovias no Paraná foram todas feitas a terceirização delas. A previsão é de, em 3 anos, 102 bilhões de investimento em duplicações, ampliações, terceiras vias, passarelas, viadutos, ao longo de todo o estado. Está sendo feito, está finalizando a nova ponte com o Paraguai. Os aeroportos, Curitiba vai ter uma nova pista para voos internacionais, para poder passar, porque hoje quase todos os voos internacionais de Curitiba a gente faz em São Paulo, em função do tamanho da pista. Isso vai mudar muito o centro logístico em termos aéreos do sul do Brasil.
Nós temos o segundo maior renda per capita do Brasil, superamos para Santa Catarina, e o quarto maior PIB do Brasil. E estamos fazendo como vocês, nos preparando para o futuro. Mas ich spreche Deutsch, mein Freund Mário. Nós falamos bem o alemão, nós vamos trazer os alemães para o Paraná. Fala o alemão e fala o inglês também. Mas eu quero apenas dizer para vocês que essa visão que vocês têm aqui, nós temos no Paraná também. Nós temos que nos preparar, nos modernizar. O Carlos Massa, que é o governador Ratinho Júnior, tem feito um trabalho nessa parte de infraestrutura muito grande. É um jovem, 43 anos de idade, mas tem uma visão muito boa nessa parte empresarial. E Brasília, eu diria que melhorou muito com a ida do Fufuca para lá. Eu diria que o Silvio, o Fufuca foi para o esporte, o Silvio Costa. É um jovem, mas eu acho que traz uma outra mentalidade econômica para o Brasil. Eu acho que essa parte tem que ser valorizada, tem que ser defendida. O futuro do país passa pela modernização dos portos, aeroportos, a parte de infraestrutura como um todo, e eu defendo isso. E vou ser orientado pelo amigo Hugo Leal. Obrigado. Perfeito, muito obrigado. A gente conversou sobre isso muito, Hugo. Sim. Deixa eu só fazer um comentário favor. aqui. E ele falou isso. O Paraná tem 100 quilômetros de litoral. Nós temos 636, ou seja, nós temos 6 vezes mais. Você vê a quantidade de exportação do Porto de Paranaguá, deixa aqui a desejar alguns nossos. Nós não estamos disputando com ele, não. A gente vai buscar outras cargas de outros locais e é bem tranquilo. Esse debate, eu falo desse debate da integração nacional, essa lógica é permanente. Isso é uma realidade. E o que fica claro e evidente aqui é que o Rio de Janeiro tem todas as condições a seu dispor. A questão é saber utilizar e fazer essa conexão. O acho legal também falar, quando eu falei dessa questão da representatividade dos deputados em Brasília, que entendem e defendem a questão do porto, porque o que a gente está vendo aqui no Clube Empreendedor Brasil, eu, Leonardo, a Rita também, que está nos ajudando com o Comex, mostrar essa importância para o todo. Né? Porque ninguém entende o porto. Por eles tirava isso tudo, botava lá uma área de lazer e acabou. Eles não entendem a importância que tem que ter um porto para fazer isso acontecer. E se ninguém entende essa importância, não leva para os representantes em Brasília essa pressão, não é isso? É isso. O nosso porto já saiu daqui, está quase embaixo da ponte de Niterói. Daqui a pouco vai fechar o vão central. Se deixar mais um pouco, o porto vai chegar lá. Mas é uma questão também de operação, é uma questão de mobilidade. Foi importante fazer essa desmobilização nesse trecho aqui, deixar os navios de cruzeiro e fazer aquela parte offshore, parte de exportação. Virou um novo ativo ali, né? Sim. Eu acho que deu para compor todo mundo, mas tirar tudo é que é o problema, né? Não tem como. Não tem como. A cidade nasceu através do porto. Começou aqui, né? Começou aqui, eu falo sempre isso. Continuando aqui, esse papo interessante, eu estava conversando ontem aqui no intervalo de mesa, que até Tetsu trouxe essa questão para cá, que ele conversou com o Dino, né, dessa importância do porto sempre. Agora com a ESG, né, Delmo também, Pinho pode falar um pouquinho sobre isso também, mas é só uma questão, só para dar uma fomentada no assunto. A despoluição da Baía de Guanabara já está caminhando, né? Já está caminhando bem, inclusive com o cinturão, com tudo acontecendo, e daqui a pouco, vamos ver aí, se Deus quiser, está despoluída. Como é que isso vai impactar a questão do ESG, da questão econômica? Porque aí deve vir uma pressão aí, né? Da questão de poluição da Guanabara. O que você acha? Você acha que isso pode acontecer? Você, como secretário, já prevê alguma coisa em relação a isso? Não, sim, esse é um sonho, né? É um sonho. Há quantos anos a gente fala que vai ter despoluição? É claro que a despoluição da Baía de Guanabara passa pela questão ambiental, mas passa pela questão de saneamento dos municípios que estão em torno da Baía de Guanabara. Claro, isso não lógico. é só aqui. Não tem como, né? Nós temos 12 municípios que são lindeiros à Baía de Guanabara e, obviamente, se você não souber fazer o tratamento desses resíduos, nós vamos ter continuar esse problema grave. Mas o que a Secretaria fez no esforço, junto com a Companhia Docas, agora é Portos Rio, né? Companhia Docas, Capitania dos Portos, foi identificação de embarcações sossobradas, embarcações que já estavam abandonadas, para retirada dessas embarcações. Ficava um ambiente até muito
assim, uma visão hostil, né? Quando você olhava a Baía de Guanabara vendo aqueles barcos. Então já começou isso em março para abril, foi retirado o primeiro barco ali em frente ao porto de Niterói, depois agora nós tivemos mais 5 embarcações que estavam ali, o antigo cais das Sardinhas 88, que também foi um ativo importantíssimo para a área da pesca, e agora vai para o Canal de São Lourenço, em parceria com o município de Niterói, a retirada das embarcações, o INEA, junto com a Secretaria de Meio Ambiente do Estado, e o município de Niterói, Capitania dos Portos e Portos Rios. Tudo isso é um ativo que, na hora que você vai desassoreando, você vai melhorando a navegabilidade também, vai proporcionando outros atrativos, né, outros ambientes de negócio, não só na indústria da pesca, mas tudo que envolve aí a cadeia também offshore. Perfeito. Tem uma pergunta aqui, que na verdade engloba todo mundo, e a gente vai organizando como é que vai ser. Mas, assim, o que está aqui colocado é como é que, em âmbito federal, pode existir um apoio à nossa Secretaria de Economia do Mar, e como é que a Economia do Mar a Secretaria de Economia do Mar pode caminhar junto com, obviamente, o governo estadual e FEComércio, né, para que exista uma maior facilidade em âmbito legal para que os pequenos e médios empreendedores, pequenas e médias empresas possam exportar mais. O que pode ser feito nesse triângulo do governo federal, governo estadual e entidade tão importante como a FEComércio, com aspectos legais, para que a gente impulsione, as pessoas vendam mais? Foi como o Carlos falou aqui, né? A gente consiga fazer mais que as empresas exportem mais. Não só na questão da logística, Delmo, mas na questão do know-how mesmo, né? E de facilitação até de tributos. Ó, que beleza, hein? Que pergunta é essa, hein? É uma pergunta fácil com uma resposta difícil. Bom, primeiro, é que eu percebo, quando você comentou o negócio do Porto Maravilha, e o que eu chamo de Maravilha de Porto, é o outro lado da Rodrigues Alves, nós precisamos ter consciência do que isso aqui representa. O Porto do Rio é o local no município do Rio onde mais se arrecadam impostos federais, estaduais e municipais no estado. Então, esse porto, a importância econômica dele é simplesmente desconhecida. E isso nós precisamos treinar a nós mesmos. Por quê? Fala alguma coisa do Porto de Santos, em São Paulo. Não vou falar de Paranaguá, não, para a gente não arrumar encrenca. Né? Mas vamos para cima, né? É claro, mas não tenha dúvida. Federal, estadual, municipal, o pau come. Aqui no Rio, a gente admite a hipótese de sequer discutir de acabar com a máquina de geração de negócios, de emprego, de renda e de impostos. É falta de conhecimento, Delmo, ou é uma outra questão? Devem ser várias questões, porque se fosse uma só, né? Então, é difícil se aperceber disso. Um movimento, por exemplo, como o que foi feito com relação ao Galeão, que precisaria ser feito com relação aos portos do Rio de Janeiro. Né? Bom, lembrando o seguinte, que se não tiver porto, não tem barco de apoio offshore. Se não tem barco de apoio offshore, não tem petróleo e não tem royalty. Acabou o Rio. Porque o Rio de Janeiro depende, é a coisa mais importante da economia produtiva do Rio de Janeiro, é o petróleo e o gás. Da sua pasta que está fácil para desenvolver. Bom, então, o Rio de Janeiro, na minha opinião, eu até trabalhei, era colega há muitos anos aqui do Chacur, né, no governo do Estado, e o Rio de Janeiro talvez tenha que fazer uma adaptação na economia dele, porque a economia do Rio de Janeiro não é uma economia de exportação. A nossa economia é uma economia de consumo nacional. São poucos itens que são produzidos no Rio de Janeiro. E aí você talvez possa entrar, porque se o Japão fez isso com grande sucesso, a gente talvez possa fazer. Não é? É pegar o pequeno e o médio e induzir a rotina de produção dele para ter itens elegíveis para o mercado internacional. Porque se você pegar a cadeia de exportação do Rio de Janeiro, 74% ou 75% é petróleo. E nós, claro que nós temos que comemorar do petróleo e tal, não sei o quê, mas o petróleo ele é produzido no território do Rio de Janeiro, onde ninguém vai, só peixe.
Está em 81. O último número que eu tinha é 77, mas fiquei com medo de petróleo. Números de 2023, de setembro de 2023, 86%. Está em 86. Vai variável, né? É porque esse número... Esse secretário ele é esperto, mas é o seguinte, o número que eu estou falando são de 2022. Né? Eu peguei os dados que são constantes lá da planilha do IBGE. Mas, então, quer dizer, está crescendo mais. E isso, de certa forma, cria uma acomodação. Só que o seguinte, nós temos um paradoxo aqui nessa nossa conversa. Todo mundo falando que o mundo vai caminhar para a descarbonização. A não ser que a física mude e a química, eu não sei como é que faz descarbonização e mantendo o uso do petróleo. Ou seja, quantos anos esse petróleo vai ser comercialmente viável? Porque não vai adiantar produzir 500 mil barris de petróleo por dia, porque você não sei que o barril vá para $1.000, não vai adiantar nada para a gente. Então, nós estamos num momento muito oportuno de fazer uma guinada da economia do Rio de Janeiro. Não vou, esquece o Brasil. O Brasil tem o Brasília para resolver. Nós temos que resolver o nosso problema, que o nosso problema é muito mais grave que o do Brasil. Que o Rio de Janeiro, por 200 anos, foi sustentado pelo Brasil. Na colônia, no império, o dinheiro da nação, o dinheiro federal, né, vinha para o Rio de Janeiro. O Teatro Municipal, feito pelo governo federal, o Porto do Rio, feito pelo governo federal, a usina nuclear pelo governo federal, o Galeão pelo Galeão, a Nutra, tudo. Nós precisamos nos virar agora. Então, nós estamos num momento bom, porque é o seguinte, a gente só muda pela necessidade. Negócio de mudar, porque, não, estou pensando e tal, nada disso. Ou faz de qualquer maneira. Então, como a doutora está preocupada com a transição energética, com a parte legal, eu estou muito mais preocupado com a parte econômica. Não estou desconsiderando o meio ambiente. Como é que o Rio de Janeiro vai fazer se daqui a 20 anos o petróleo não valer mais nada? O que vai ser a nossa economia? Então, nós temos que mudar agora para a economia do século XXI. Então, nós temos que chegar em Brasília e vai ficar com vocês. Não vamos produzir mais só placa solar em Manaus, não. Vamos produzir no Rio de Janeiro. Por quê? Mas nós estamos precisando. Inclusive para exportar, né? Para exportar e para consumo próprio. E muitas outras coisas. Então, esse é o momento da guinada. Por quê? A necessidade faz a gente se mexer. Então, nós temos portos magníficos e aeroportos aqui no Rio de Janeiro, em condições de atender todo o comércio internacional, né? Mas nós temos que ter uma guinada econômica. E aí? Você pega a pauta de exportações do Japão, olha o peso do pequeno, do micro e do médio exportador. E se eles fizeram isso lá, nós podemos fazer aqui, porque aqui no Rio nós temos muita imaginação. Mas talvez a gente tenha Mas hoje o que o pequeno e o médio produzem hoje aqui não é para exportação. Não. Ninguém exporta. É porque é para o comércio nacional. Então nós temos que fazer uma guinada. Tem que mudar a mentalidade do que é produzido aqui para conseguir ir para exportação. Nós temos que ajudar esse empresário a conseguir mudar, mostrar para eles que existem mercados, caminhos e auxiliar. E a simplificação das rotinas públicas para isso. Outro dia, eu estive num debate na Câmara Americana, só para concluir, e era sobre a questão do Rio Log 2. Muito importante. O Rio Log 2 realmente é uma legislação, eu até apresentei um slide, que foi construído pelo pessoal do Sindicarga, pessoal da logística, do Sindicato dos Despachantes Aduaneiros, contrataram um estudo lá, onde mostra que o Rio Log 2 ele é, no mínimo, tão bom como os melhores do Brasil. Só que nós temos um problema. É a rotina. A velocidade que a gente consegue aprovar os processos. Então, isso é uma coisa que a gente pode investir, né? E, de certa forma, se nós não podemos trabalhar simplificadamente para levar tempo a mudança dessa rotina empresarial no Rio de Janeiro, é atrair dos outros estados. Porque, lembrando, nós estamos no triângulo econômico mais importante. Estou tirando Paraná, viu? É um outro?
Aí já é um quadrilátero. Mas o triângulo econômico, 55% do PIB é no máximo 500 quilômetros de distância. Nós temos que trabalhar isso aqui. E aí, dentro da questão da economia do mar, que eu não sou um especialista, mas meu negócio é porto, e aeroporto e rodovia, o porto é função primordial nisso. Tá? Eu acho que agora é o momento da gente pensar em fazer a mudança. Vamos seguir esse caminho. Conta com o clube também, deputado. O secretário. Só para complementar, secretário. assim, eu vou dar um exemplo aqui, citar um estado vizinho que fez uma lógica do que a gente está discutindo aqui. O São Paulo criou o Invest São Paulo. O Invest São Paulo, tem o Invest São Paulo, que é tipo uma Codim, né, como a gente tem aqui, e tem o Invest São Paulo, que é com foco na exportação. Porque às vezes as pessoas produzem dentro do estado alguns elementos, alguns produtos que podem ser atrativos no exterior, mas tem que fazer a conexão. Nós temos a Apex Brasil. A Apex Brasil é uma agência nacional, então ela cuida de N fatores. E aqui a gente poderia se estimular, poderia trabalhar exatamente conhecendo um pouco dessa lógica do pequeno e médio para poder abrir esse campo para ele. Eu via o funcionamento do Invest São Paulo excelente. Não dá para você trazer a Apex aqui, criar escritórios regionais, senão vira uma coisa muito grande. Mas cada estado poderia pensar nessa lógica. O Sebrae desenvolve um papel desse, mas o foco seria eminentemente exportação. Eu vi acontecer, eu vi isso ser fato e via esses fatos, essa discussão acabar acontecendo mesmo. Então, ter tipo uma Invest São Paulo no Rio, básico, fazendo parcerias com o Sebrae, com o FEComércio, para impulsionar essa galera. Mas com foco na exportação. Na exportação, exatamente. Até porque, aproveitando que o Derramo falou, a gente já tem um ambiente favorável, a gente já tem um espaço aqui. Não é só trazer da China, não, a gente pode exportar para a China também. Perfeito. Gente, recebi mensagens aqui que já estouramos o tempo, mas tá bom o papo, mas já vamos nos encaminhando para o final. Tetsu, como é que Brasília pode ajudar, então, o Rio de Janeiro aqui com a gente hoje, hein? Toma meu microfone aqui. Eu acho, Rafael, que você vai ter que fazer uma sétima mesa. Hoje à tarde a gente vai ter que montar, porque a conversa é tão boa, tão interessante, tantas questões, que é difícil, né, você matar a pergunta com uma coisa muito afirmativa. Mas olha só, tudo que foi dito aqui nos mostra o seguinte, que é uma questão muito nossa, né, a questão do federalismo, União, Estados, municípios, e a questão das competências, né, constitucionais e legais que fazem com que a discussão e o debate da economia do mar, dos recursos marinhos, seja multi-institucional. Então, nós falamos aqui de Ministério e Secretaria de Portos e Transportes Aquaviários. Falamos aqui de Ministério dos Transportes, Rodovias e Ferrovias. Falamos aqui, praticamente, né, Ministério de Minas e Energia com a questão da ANP, do petróleo e do gás. Então, assim, o Estado do Rio, como os demais estados, né, assim, as unidades da federação, tem que tratar com todo esse povo. Então, vou te dar 2 exemplos para você entender, digamos, de forma prática o que eu estou querendo falar. No comércio exterior, nós temos, né, na anuência de importação, 17 a 19 órgãos que dão anuência para você ter a autorização de importar certos produtos. Quanto mais complexo o produto, né, mais anuências você vai ter. Então, é esse tipo de coisa que eu estou falando. O segundo exemplo vem da questão da geração de energia offshore. Né? Nós temos um debate que não foi encerrado, está longe de ser encerrado. Né? O deputado Reynolds pode falar com muito mais propriedade, mas o que é que acontece? Ano passado, em janeiro, foi publicado um decreto, né, no último ano da gestão passada, que é o decreto 10.946, que regulamenta, né, a utilização de áreas da União para fins de geração de energia offshore. Tá? Então, toda a costa, a ZE, etc. e tal. Né? Sendo que no Congresso tem um projeto de lei que trata, em âmbito do parlamento, dessa mesma questão. Então, hoje, o que é que nós temos? Nós temos mais de 60 projetos de geração offshore no Brasil. Né? E os 2 estados que mais se destacam na quantidade de interessados é o Ceará e o Rio Grande do Sul. Então, quando o colega do IBAMA nos mostrou num evento, ele colocou o mapa, né, geolocalizado dos prismas que foram solicitados pelo setor privado para fazer esse tipo de projeto. O litoral do Ceará está fechado e o litoral do Rio Grande do Sul está fechado.
Tá? Então, se todos forem autorizados, ninguém mais navega para entrar e para sair do Ceará no Rio Grande do Sul. O Espírito Santo, né, está nesse mesmo caminho e, quem sabe, até o Rio de Janeiro. Então, o que é que eu quero dizer com isso? É que a política pública que envolve todos os entes federativos, todos os níveis de competência, tem que se coordenar para, ao mesmo tempo, fazer a transição energética, para, ao mesmo tempo, desenvolver marcos legais execuíveis, possíveis e interessantes para o país, e não bloquear tudo em que ninguém faz nada. Ou seja, é a catatonia generalizada. E essa catatonia começa na área jurídica, na área constitucional e legal, no parlamento. Né? Então, hoje, embora haja muito pedido de autorização para geração offshore, ninguém coloca $1. Por quê? Existe a segurança jurídica. Afinal, vai ficar o decreto, em que pode ser mudado a cada gestão, ou vai ter o projeto de lei devidamente discutido, debatido na sociedade, aprovado e que realmente venha a ser uma lei promulgada, e que aí sim o investidor vai ter a segurança jurídica de colocar o dólar lei. Então, assim, é muito amplo, mas por ser amplo e complexo, é muito interessante. E nós não podemos escapar ao debate. Nós temos que fazer essas mesas, esses debates, continuar exaustivamente, olhando ponto a ponto, para que a gente possa ter uma ideia precisa para onde a gente está indo. Então, seria essa a minha mensagem final. Muito obrigado, maravilha. Rafael, deixa eu dar um pitaco aqui, só dizendo o seguinte, vou resumir a fala dele, dizendo o seguinte, se o Estado não atrapalhar, já ajuda. Se ele puder ajudar, aí tem que dialogar com quem está, fazendo o serviço. É isso. E o projeto de lei das eólicas offshore está com a relatoria do deputado Zé Vitor e vai sair agora esse ano a aprovação do projeto que estava no Senado, foi para a Câmara, vai sair esse ano. Só assim vai dar conforto e regularidade, né? E uma regulação capaz de vir os investimentos. Perfeito, que aí dá mais segurança, né? Vamos lá. Doutora Fabiana, vamos wrap it up? Vamos encerrar. O que você achou? Achei a mesa muito boa, já tem até uma secretaria nova no estado do Rio de Janeiro. Maratá. E o Leal, ele até é um interlocutor também junto a essa atividade que eu vou falar agora, até dentro da colocação dele, né? No concreto, né? Economicamente, a decarbonização, e aí? Tem uma questão que a gente tem trabalhado, que é a reciclagem de navios. Porque quando a gente fala, quando eu trago para vocês que a gente precisaria reciclar 3.500 navios por ano, e a nossa capacidade global é de 2.700, sendo que a quantidade de estaleiros já diminuiu de 700 para 300 e vem diminuindo mais, existe uma grande oportunidade de negócio aí, que esses navios eles vão ter que ser adaptados e reciclados, além de outros que, com nova tecnologia, vão ter que ser construídos. E a gente tem toda essa tendência, tem toda essa vocação do Estado do Rio de Janeiro para isso, né? Os estaleiros que a gente sempre teve aqui e a nossa vocação originária. Então, na questão regulatória, a gente vem trabalhando junto até com a Marinha, dentro do cluster tecnológico naval, para a gente poder ter o regulatório do Brasil em condições de atrair negócios não só para o Brasil, mas para o mundo. Porque existiam mercados, não sei quem acompanha, especialmente os asiáticos, né, fazendo corte de navio de uma maneira muito predatória. Isso foi condenado pelo mundo inteiro. Nasceu a Convenção de Hong Kong, que é uma convenção que a gente vem batalhando para ratificar aqui no Brasil. E aí fica aqui dentro de levantamento de pedidos, né, Convenção de Hong Kong. Convenção de Hong Kong, seria muito bacana a gente ratificar, né? A gente ouve, Fabiana, mas precisa ratificar a convenção, sou internacionalista, então vou dizer que sim, precisa ratificar a convenção. Tá? Por quê? Porque o alemão que a gente quer trazer para cá, ele abre o mapa do mundo e fala o que vale no Brasil. Ele vê quais as convenções que a gente está dentro. Mas eu tenho uma legislação parecida. Olha, legislação parecida não é fazer parte de uma convenção internacional. Lugar de discutir legislação é lá na IMO, vamos discutir lá, vamos batalhar para poder a convenção mudar. Mas, a partir do momento que ela existe, dentro do possível, óbvio que se for alguma coisa que for péssima no país, a gente não ratifica. Mas, dentro do possível, se for para trazer negócio,
ratificar a Convenção Internacional de Hong Kong, trabalhar nos negócios de reciclagem de navio de descomissionamento. Rio de Janeiro tem essa vocação, as pessoas querem vir para o Rio, com todo respeito Paranaguá, o Paraná. Já tive escritório durante 20 anos em Paranaguá, sou entusiasta do Paranaguá, mas as pessoas querem vir para o Rio de Janeiro. O mundo inteiro quer vir para o Rio de Janeiro. A gente vai para a Alemanha, a gente vai para o Japão, a gente vai para Singapura, a gente vai para Reino Unido. As pessoas falam, Rio de Janeiro, como que é fazer negócio no Rio de Janeiro? Então, fica o dever de casa para cá também, para a gente ter as missões que ele disse com os empreendedores, com vocês, com os pequenos, porque você sozinha, para ir numa missão para a Maritime Week de London, pode ser pesado para você, mas dentro do clube de empreendedores, junto com uma secretaria de desenvolvimento, pode ser mais fácil para você. E essa publicidade que ele falou no início, que a gente é ruim de propaganda, vejo a falta de propaganda, essa publicidade que ele falou no início, que a gente precisa ter. Eu muito concordo que a gente está querendo entrar numa atividade que gera muito dinheiro. É uma competitividade global. As pessoas não vão com o tapete vermelho para a gente pegar esse negócio. A gente está entrando em competição com a Inglaterra, com a Alemanha, com Singapura, com o Japão. A gente está querendo pegar uma fatia, a gente está falando, só na Inglaterra, são 40 bilhões de libras por ano que o marítimo atrai para a sociedade. 185 mil empregos. Então, ou a competitividade será global, ou no mínimo regional, ou não será. Então, todo empreendedor aqui tem que estar pronto para uma competitividade, no mínimo regional. Por quê? Porque sempre vai ter uma região em crise. No mundo, sempre vai ter uma região em crise. A gente não tem como fazer negócios só quando tiver o chamado céu de brigadeiro. Vai ter uma hora que alguma região vai estar em crise. Então, é por isso que o empreendedor tem que estar pronto para fazer o comércio exterior. Então, fica aqui, pedidos, Convenção de Hong Kong, em termos tributários, para estar no mesmo patamar marítimo, tonnage tax. A gente não tem como. Mas é isso e aquilo, é bom, é ruim, isso a gente discute na Faculdade de Filosofia, que eu tenho muito respeito. Agora, essas são as regras do jogo. Todo armador está dentro de um país que tem o estímulo chamado tonnage tax. Então, é por aí para a gente poder estar na mesma regra, que não significa que a gente tem que ter demanda. Não significa que o incentivo fiscal sozinho faz negócio. É só para estar na mesma regra. E a desburocratização e a desoneração da folha. Sem isso, fica muito difícil da gente competir com esses países que têm uma cultura marítima, que têm uma maritimidade de milênios. Então, fica aí minha lista de pedidos. Perfeito, excelente. Muito obrigado, doutora. Vamos lá. Mário, quer fechar a sua participação aqui também na mesa? Tem alguma consideração final? Para poder ser provocativo no seu final, dinheiro tem na Apex para poder apoiar, não precisaria, secretário, ter o Softex. Só precisa ter o projeto lá, mas, infelizmente, como o cara é do Acre, acho que ele não vai privilegiar a gente. Ponto. O segundo ponto concordando todas as atividades de legislação que foi posta porque procedeu, realmente é importante estar participando, principalmente nesse movimento internacional de navios, principalmente para a questão de ativos verdes, de hidrogênio verde. Por quê? Porque se eu ainda estiver no regime de hidrogênio de exportação, como a Petrobras, que mandou para o paraíso fiscal dela as plataformas que impactaram a balança comercial no passado, tá? Ela pode colocar dentro desse novo ativo, resolve o problema de OPEX e de CAPEX, tá certo? E junto com uma questão de drawback, que não precisa ter questão de legislação, é simplesmente que fique no MIDIC e a dona Receita não apite, tá? Você vai ter competitividade para poder estar operando. E, se quiser fazer uma coisa específica, cria uma empresa de propósito específico, tipo Petrobras, Equinor e todo mundo que estiver aqui, tá? Como elas vão estar exportando, com todas as legislações de Banco Central, eu vou ter uma empresa preponderantemente exportadora
e vai poder estar operando. Então, eu tenho uma perspectiva positiva ali na frente, possível, tá? Tanto nisso quanto para a questão dos pequenos e médios. Tem as empresas? Tem. Tem os produtos? Tem. Tem o recurso em Brasília? Tem. Só que eu tenho frente parlamentar de comércio exterior, tenho frente parlamentar de porto, e eu tenho que ter uma presença maior em Brasília, sobretudo para poder convencer aos atuais players, sabe, que o Rio de Janeiro é a segunda ou a terceira maior estado exportador, e que ele é maltratado pelo acordo de fiscal. Nesse acordo fiscal é relevante que a Secretaria conseguisse conversar com a Secretaria de Fazenda para poder a gente ter a ideia de quanto tempo vai estar vigorando os poços que estão no Rio, que são objeto de petróleo, de royalties para os 30 anos, porque é uma dificuldade conseguir coletar da dona Petrobras, e aí fica uma rusga muito grande, apesar dela estar na Avenida Chile, tá certo? Tá? E aí a gente pode construir uma visão de futuro positiva, tá? Para que a gente possa transitar nesse movimento de transição energética. Perfeito, muito obrigado. Deputado Reynolds, e aí, vai vir para o Rio? Gostou da mesa? Vai vir para cá? Vem pro PSD do Rio, pô. Eu sou do PSD também, que nem meu amigo Hugo, mas eu quero só desejar sucesso a vocês. O Brasil caminha junto. Eu acho que o crescimento de qualquer estado é um crescimento do país. Paranaguá tem pouco mais de 100 mil habitantes. Competir com o Rio é difícil. Mas Curitiba tem bastante gente. Mas obrigado, pessoal. Perfeito, muito obrigado, excelente. Delmopinho, alguma consideração final em relação ao papo que a gente teve hoje aqui, a FEComércio? Acho que o papo foi muito bom, acho que surgiram algumas ideias interessantes que vai estar no nosso documento. Mais alguma consideração final? A FEComércio, que é a nossa grande parceira, que é o que impulsiona também a economia do Rio. A única coisa que eu posso dizer é o seguinte, que nós vamos continuar atuando e insistindo em aumentar o interland dos nossos portos, seja por meio rodoviário, seja por meio ferroviário, né? Isso é o que nós podemos estar fazendo nesse momento, porque outros assuntos são de outras áreas de abrangência, né? Se nós conseguirmos no caminho que nós já estamos indo, que está indo bem, já é um grande passo. Perfeito, muito obrigado. Deputado Hugo Léo, secretário Hugo Léo. Bom almoço. Vamos lá, muito obrigado. Encerramos a mesa agora. Muito obrigado.